Agora, galera, nós vamos fazer o pagamento da obrigação, que está lá no 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando-se o credor, se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, pagamos a dívida, exonera-se o devedor. Igual direito cabe a terceiro não interessado, se o fizer em nome se a conta do devedor, salvo a oposição deste. Então, qualquer pessoa que tiver interesse ao pagamento daquela dívida pode pagar. E aí o credor vai receber, né? E aí o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga no direito do credor. Ele é fora da relação jurídica. Pagou porque quis. Tá? Ele não vai ter direito a receber, tá bom? Se pagar antes da vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Pagou antes, tiver que ter reembolso, né? O pagamento foi para o terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação, para impedir a ação, né? Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ela consistiu. Então, é importante que o pagamento que vai fazer forçar a transmissão da propriedade, né? E aí a pessoa que pagou vai, para quem ele era o credor, essa pessoa que vai fazer o quê? Desalienação, para poder fazer a retirada do bem daquela dívida. Se em pagamento, der em pagamento coisa fungível, não poderá mais reclamar do credor que de boa fé recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito de aliená-la. Se eu dei uma coisa fungível, o que é a coisa fungível? É uma coisa que não pode, que pode ser substituída por outra, e ela pereceu, ela foi consumida, e aí vai fazer o quê? Então você vai ter que, não poderá mais reclamar do credor que de boa fé recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse direito de receber, né? Então você tem que ter muito cuidado com as obrigações que você se impõe. Daqueles a quem se deve pagar, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem direito represente, sob pena de só valer depois por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então tem que pagar para a pessoa, não para pagar para outro. Ah, não, eu paguei para amigo dele. Não, você tem que pagar para ele, né? O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Então, o credor putativo também é válido o pagamento. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que o benefício dele efetivamente reverteu. Então, você pagou para a pessoa incapaz que não pode dar a ratificação, tem que pagar para a pessoa que realmente recebeu, que é capaz de dar uma quitação, né? Considera autorizado a receber o pagamento do portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Tem que haver a quitação. Você pagou, pega o recibo. É simples. Se o devedor pagar o credor, apesar do intimado da penhora feita sobre a crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, porque poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando ressalvado o regresso contra o credor, né? Então, houve a penhora, mas houve a impugnação por terceiros. O pagamento não vai valer contra os terceiros, que vai fazer com que o credor seja obrigado a pagar, ou então quem pagou entra com direito ao regresso para contra o credor, tá certo? Porque é ele que recebeu sem poder, né? Do objeto do pagamento de sua prova, na seção 3, lá no artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa de que é devida, ainda que mais valiosa. Eu quero receber meu carro, mas eu quero receber um carro maior. Você não é obrigado. Claro que só se for pelo mesmo valor. Por outro valor, eu não quero. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. O contrato é sinalagmático, com obrigações recíprocas. Eu quero um carro que vale 50 mil. Ah, eu estou te dando um carro que vale 100. Não, eu não quero pagar mais 50. Eu quero um carro que vale 50, eu só tenho 50. Nós acordamos num carro que valia 50, entendeu? Então, não se pode você obrigar nem o credor nem o devedor a suportar uma obrigação que não estava prevista no contrato. Por isso que está escrito aqui, para que as pessoas façam os contratos dentro dessas regras que estão aqui, porque senão elas serão resolvidas com base no código, no princípio da boa-fé, na função social,
né, dos princípios gerais de direito. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Isso quer dizer o quê? Se você quiser receber em outra forma, tem que escrever no contrato. É lícito convencional o aumento progressivo de prestações sucessivas. Isso quer dizer o quê? Se as prestações são posteriores, elas podem ser aumentadas. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o montante da execução, poderá o juiz corrigir a da parte de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Eu estava pagando uma dívida em dólar. Aquele dólar aumentou demais. E eu posso fazer a repactuação daquele contrato, daquele negócio jurídico. Porque aconteceu um fato que inviabiliza a obrigação. Tá bom? Daqui a pouco a gente continua falando sobre as nulidades e outras características das obrigações, do pagamento das obrigações. Um abraço.